paz de nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Vamos a mais um vídeo, mas antes eu peço a você que curta, compartilhe, comente. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A mensagem bíblica é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 2 ao 4, Paulo relata: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quando Deus tem um propósito com uma pessoa, a maioria, não todos, ele usa, porque ele usa de diferentes condições. Veja só, cada pessoa tem um chamado e cada pessoa Deus usa diferente. Há pessoas que ele chama naturalmente, outras pessoas ele chama através de visão, outros chama através de arrebatamento, de sentido, de alma. Deus tem os seus mistérios para cada pessoa em diferente forma que ele quer usar no trabalho. E muita gente até critica quando pessoas falam que foi arrebatado. Muita gente desfaz, não acredita. Acha que aquela pessoa quer se achar ou não sei, fazer como Paulo, não sei. Deus sabe, o Espírito Santo sonda o coração de cada pessoa. O que é errado é a pessoa usar projeção astral, porque aí são arrebatamentos que Deus não concede, são arrebatamentos em trevas, são arrebatamentos do pensamento humano. E o pensamento do homem, hoje, ele evoluiu tanto porque Deus abre a nossa mente. Hoje nós vivemos uma tecnologia muito grande, hoje nós vivemos muito avançado e a ciência se multiplicando. Tudo isso é Deus que concede ao homem para que ele viva e multiplique os seus pensamentos, o seu trabalho, e ele leve e vá também às nações de maneira mais fácil. Tudo Deus é quem consente a cada um de nós. Nós temos que obedecer ao nosso Deus e ler a palavra de Deus e entender os mistérios. Quem era Paulo antes? Muito pecador, perseguidor, mas o Senhor tinha planos com ele. E não é diferente com cada um de nós, que Deus tenha plano. E aquele que Deus tem plano, ele vai buscar. Ele vai ressuscitar se for possível, mas traz para a sua obra. Eu venho aqui trazer um assunto que muitos falam e muitos levam ao conhecimento humano, que é o desenvolvimento mental. Quando aceitei ao meu Senhor, quando eu passei a seguir o meu Jesus, eu passei muitos anos na igreja e eu era uma pessoa muito dedicada, fazia de tudo, mas eu não sentia que eu era oprimida. Eu não percebia, porque isso é o que todo mundo passa por esse processo. Acredita que está tudo bem, mas está sendo oprimido pelo pecado que não consegue deixar. Naquela época eu, que queira ou que não queira, eu queria seguir o meu Senhor, mas eu via na igreja todo mundo fazendo, eu ia fazer também. Eu pintava o meu cabelo. Às vezes o Espírito Santo falava em mim, mas eu não achava que era o meu pensamento, eu não dava atenção a isso aí. E o Senhor começou a pesar a mão sobre mim, com enfermidade e outros problemas que passei também. E mesmo assim eu não entendia. Quem está com uma porta aberta para Satanás, que queira ou que não queira, é fácil dele entrar e usar de qualquer uma forma. Eu sempre orava, eu sempre buscava o meu Deus, mas eu tinha porta aberta porque eu fazia isso. Então eu pintava o cabelo. De vez em quando, quando eu via uma moda bonitinha, eu via as irmãs fazer, eu ia usar também. Ou seja, eu era uma pessoa que caminhava, lutava para caminhar, que via as irmãs sendo usada na igreja, eu tinha vontade, mas eu não conseguia
Se eu fizesse ali uma campanha, que na época, na igreja, campanhas de oração, se eu fizesse, o inimigo se levantava sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não estava adequada àquilo ali. Eu fazia de tudo para receber o Senhor, mas eu me sentia como ausente. Eu era oprimida. E então o tempo foi passando e eu fui intensificando as orações e o Senhor foi fazendo a limpeza, tirando aquilo que não o agradava, fechando as portas para Satanás, destruindo alguma coisa para construir outras. E eu passei por esses processos. E então, quando foi um certo dia, eu lembro que foi em janeiro de 2019, eu sempre tinha esse hábito de acordar, eu queria demais, eu queria sempre buscar o Senhor, só que eu sentia aquele peso. Então eu acordava, eu colocava um louvor ali, eu lembro que era 5 e pouco da manhã, eu procurei um louvor, mas eu sempre às vezes tinha aquele lado, né? Eu procurava, na época eu estava enferma, e eu procurava nas redes sociais, alguma coisa, eu também tinha desejo de fazer cursos. E aí eu procurei, então eu encontrei um curso. Naquele momento veio aquele curso, um curso mental, que dizia mais ou menos assim, que através da nossa mente nós podemos elevar poderes que pode até curar. Então eu pensei, estou enferma, beleza, eu vou me inscrever. E na hora que eu pensei até assim, eu não sabia que com o pensamento eu posso curar, então eu vou me inscrever. Na hora que eu comecei a escrever, o Espírito Santo falou em mim que eu não fizesse. Só que eu já tinha concluído. Aí eu pensei comigo, eu não vou mais fazer. Se vier mensagem, se vier alguma coisa para o meu e-mail, eu também não respondo. E deixei ali, coloquei um louvor e fiquei ouvindo. Naquele momento eu senti como se no meu estômago, tipo uma dor querendo levantar. Sabe quando aquela dor é rápida, foi levantando algo, eu fui sentindo como que eu fui parando assim de respirar. Na hora eu pensei, meu Deus, me socorre aqui. Aquilo foi muito rápido, como que meus pés, eu não fui mais sentindo nada. E em correr de segundos, eu já me senti saindo de mim. E quando eu fui saindo de mim, eu tive um susto muito grande, porque a gente tem um susto muito grande. Eu me senti nas alturas, como se eu já estivesse próximo do teto. E eu me senti um medo muito grande. E aí na mesma hora veio aquele apoio, como se o Espírito Santo dissesse, é Deus. Então aí eu me apoiei em Deus, eu digo, é feito, Senhor, é feita a tua vontade, e me apoiei no Senhor. Naquele momento eu saí, alguém ia me levando, só que eu não consegui ver quem era. E aquele ser ia me levando em silêncio. E eu via o amanhecer, porque era 5 e pouco da manhã, eu via o amanhecer, eu via por onde eu ia passando, aquele mover todo, aquelas nuvens, e eu vendo próximo assim da rodovia, eu vendo tudo. E quando foi chegando lá próximo a um local, que na época eu trabalhava para lá um pouco, eu avistei, tipo assim, um buraco, não era muito grande, e saindo aquela fumaça. Assim, tipo quando se queima pneus, aquela fumaça muito preta, eu não cheguei nem próximo de lá. Isso me sobreveio um pavor, uma angústia, uma afronta tão grande que eu me senti assim, como sabe como uma criança tem aquele medo e que se pega, se abraça com o pai, com a mãe. Foi como eu, naquele momento, aquele susto foi tão grande. E eu clamando, na mesma hora o Senhor me colocou no mesmo local. E aí eu me despertei, eu disse, Senhor, o que significa isso? Mas eu não sabia que o Senhor estava me preparando para me libertar de algo. Eu me libertei de pintar o meu cabelo, eu me libertei de muitas coisas e o Senhor abriu o meu entendimento a orar mais. O Senhor me deu essa graça de
levar a mensagem através do YouTube, que era um desejo que eu tinha de levar a mensagem, só que eu não via como. E o Senhor abriu essas portas em plena pandemia em 2020, o Senhor fez essa obra comigo. Mas voltando ainda, preste atenção, quando foi no outro dia eu clamava a Deus sem entender, eu não estava entendendo, o Senhor não me deixou entender o que era aquele buraco, o Senhor não me trouxe mensagem, o Senhor não me deixou entender nada, o que o Senhor me falava era através do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio a trazer a mim que aquilo ali, se eu prosseguisse a fazer aquele curso que ele tinha dito antes, que eu não me inscrevesse, mas eu já estava me inscrevendo. Na hora que ele disse, eu estava fazendo, foi na hora que eu concluí ali, é exatamente aquele lugar para onde eu ia, se eu prosseguisse naquilo ali. Eu nunca mais procurei nem saber se esse curso veio alguma mensagem para mim, porque a partir daquele momento, pelo que eu senti na alma, eu passaria realmente a temer ao meu Senhor. E eu digo a vocês, quem realmente tem um arrebatamento desse, muda a sua vida. Quando Deus toca, todo mundo vê a mudança na sua vida. Eu mudei da água para o vinho, eu mudei totalmente quando o Senhor me tocou naquele dia. Porque eu digo a você, preste atenção, ouve o Espírito Santo, ouve a voz de Deus. Quando Ele disser não faça, pare naquele momento e não faça. Procure observar quando o Espírito Santo fala com você. Porque a gente sente, naquele momento você está fazendo e vem aquele pensamento que não está projetado na sua cabeça, mas vem. Então obedeça. Quando é bíblico, é o Espírito Santo. Então esse foi uma das minhas experiências que eu tive com o Senhor e também fora. Tive algumas experiências e eu digo a você, quem serve a Deus, peça a Deus, viva na presença de Deus, se possível jejum e peça ao Senhor as vestes espirituais, porque o inimigo lhe afronta. E isso aconteceu comigo. Mas eu estou aqui, estou levando a mensagem a vocês, sou grata a cada um de vocês e estou trazendo essa experiência a vocês, para que vocês também sirva de experiência e de atenção, de edificação, quando a gente tem um propósito no coração da gente e quando é do propósito de Deus. Eu desejava seguir o nosso Deus e o Senhor tinha negócio comigo. Então, Ele me mostrou, Ele não chegou a me levar lá e eu também, na hora, eu não percebi, Ele não me deixou saber o que era, porque Ele viu o tamanho do meu temor e Ele me deixou no mesmo local. Mas e depois Ele me explicou através do Espírito o que era. E nunca mais eu quero saber. E eu aconselho a você que encontra na internet cursos, observe se é a vontade de Deus, porque aquela linha mental, ela não pertence a Deus, ela é satânica e quem seguir é para lá que vão. Esse foi o meu arrebatamento, esse foi o meu testemunho e eu peço a você que curta, compartilhe, comente para que chegue a mais e mais pessoas, para que sejam edificadas. E hoje eu abraço mais seguidores. Dessa vez eu abraço e mando beijo para Marilda Pereira Lima, Edna Terra Santos, Iriena Maria Siqueira Abreu, Paula Jaiane Maciel, Fernanda Trindade, Samuel Francisco, Laiane Santos Batista Costa, Mineiros, Goiás. Eu abraço a todos e peço a vocês que não deixem de compartilhar e curtir para que essa mensagem chegue a milhares e milhares de pessoas e também edifique vidas. Amém? Que o Senhor vosso Deus os abençoe a todos.